Bem-vindo ao último episódio da nossa peregrinação por Copacabana. Hoje eu vou aqui fechar o livro, na sua quarta parte, que eu chamo de Tragédias e Revelações. Vem comigo para esse último episódio de uma janela em Copacabana. A quarta parte do livro começa no primeiro capítulo com Spinoza fazendo reflexões sobre os acontecimentos que até então o nortearam a narrativa. O desaparecimento celeste, não saber quem é, no caso, o assassino, quem matou, quem é o responsável pelo crime dos policiais, assim como as dúvidas que abordam Serena, e tudo isso faz com que esse capítulo seja um capítulo de reflexões. O segundo capítulo, ele será construído na tensão da Serena, que vai ligar para o Spinoza, afirmando que o assassino invadiu o prédio dela. Bem, na dúvida, Spinoza vai para o apartamento, vai tanto para o apartamento alugado quanto para o apartamento de Serena, vai nos dois lugares, não acha nenhum indício de presença de um estranho ou que alguém estivera lá no local, e ele começa a fazer uma série de questionamentos em cima do depoimento e dos relatos da personagem Serena, e ela começa a demonstrar uma certa insegurança. E aí que entra o terceiro capítulo. O terceiro capítulo, você vai perceber uma discussão de Serena com Spinoza, em que ela começa a dizer que o Spinoza está agindo como marido dela, duvidando das falas, duvidando dos depoimentos, e que isso daí acaba achando que ela estaria louca. Fases desse tipo. Então, o segundo para o terceiro episódio, a relação Spinoza e Serena entra num ponto de conflito, por conta que o Spinoza começa a refletir até quando Serena está falando o que realmente aconteceu ali naquele espaço e se o depoimento dela pode ser levado a sério, pode ser levado em consideração. E aí a gente vai entrar no quarto capítulo, e no quarto capítulo o Ramiro revela qual era o negócio dos policiais. O negócio envolvendo roubo de carros, desmanche, venda de peças, mexer com o seguro dos carros. Ele abre para o delegado Spinoza qual era o ramo de atuação desses policiais que foram mortos. E descobriu que de onde vinha tanto dinheiro, e um dinheiro contínuo, um dinheiro que não acabava. E nesse capítulo a gente tem um esclarecimento que eu acho que é fundamental. Aí você já entende por que eles morreram. Eles eram envolvidos com a corrupção, roubo de carros. E quando chega no sexto capítulo, nós teremos uma discussão de Serena com o marido Guilherme. E esse episódio vai ser muito marcante, vai ser muito forte, porque o equilíbrio de Serena em relação ao alcoolismo, a tentativa dela de se recuperar e procurar ter uma vida mais tranquila, ela começa a ser colocada em xeque nesse momento. E aí nós entramos no sétimo capítulo. No sétimo capítulo nós acompanhamos o Spinoza que ele vai a campo e ele começa a investigar. De posse das informações do Ramiro, ele começa a entrar em contato com várias empresas seguradoras, empresas ligadas, no caso, a roubo de carros, e ele vai começar a coletar informações e dados para ajudar a entender como funcionava o comércio praticado por quem? Praticado pelo Silveira, Ramos e o Nestor. Aí, no oitavo capítulo, qual é a tragédia que acontece? Serena aparece morta, jogada da janela do apartamento alternativo, do apartamento alugado. E quando o Spinoza chega no local, junto com outros policiais, ele vê que tem lá 2 copos de uísque, como se ela tivesse tomado uísque com alguém. E ela teria tomado uma garrafa inteira de uísque sozinha. Então, assim, fica aquela coisa, né? Ela teria se embebedado, estava bêbada e acabou se jogando dentro de um ponto de alucinação, de desequilíbrio. E a tragédia, a Serena acaba morrendo, e ali o capítulo, né, deveria se acabar. E aí vem o nono. O nono capítulo, nós temos o quê? É um capítulo curto, em que o Spinoza recebe um cartão postal, um cartão de Celeste, e que ela termina esse cartão dizendo, né, que eles poderiam ficar juntos, pena que eles estão no lado oposto. Ora, ao receber esse postal e de posse dos documentos, Spinoza decide sair daqui do Rio e vai até São Paulo encontrar Irene, onde ele quer apresentar uma teoria para Irene. E lá em São Paulo,
Ele se senta no restaurante e ele começa a falar o que ele deduziu, que nunca houve um atirador, nunca houve um matador. O que houve, na verdade, foi a Celeste. A Celeste, que estava por dentro do esquema do Nestor, que à medida que ela foi tomando consciência do que era o esquema, ela era uma mulher inteligente, ela foi aperfeiçoando o esquema, ela foi fazendo com que o esquema se ampliasse, começou a cruzar a fronteira, ou seja, para a América Latina, começou a fazer negócios fora do Brasil, e ela, vendo a quantidade de dinheiro que estava sendo acumulado com aquilo tudo, ela acabou fazendo o quê? Ela optou por matar todos aqueles que sabiam do esquema e decidiu ficar com tudo para ela. Essa foi a solução a que chegou, quer dizer, a conclusão que chegou Spinoza a partir do postal e das investigações. Então nunca houve um bandido mandado por alguém para matar. Quem sempre matou foi Celeste. E para concluir isso aí, o próprio Spinoza, com uma fala da Serena, ele ficou muito encucado. O que fazia um homem em pleno verão de casaco e boné? Porque o tempo todo Serena dizia que a Rosina foi morta por um homem de casaco e boné. E o Spinoza ficava se questionando. Por que revoada de pombos? Por que? O que levou um homem em pleno verão estar de casaco e boné? E aí ele vai no apartamento da Celeste e vai encontrar o tal casaco e o tal boné. Então tudo isso ajudou ele a chegar a essa solução do caso. Nunca houve um criminoso mandado por um grande agente do crime. O que houve foi Celeste tirando aqueles que poderiam atrapalhar o seu plano de tomar conta do negócio, ou melhor, daquilo que o negócio rendeu, e em vez de dividir com um monte de gente, ela pegou tudo para si mesma, já que ela comandava, ela tinha conhecimento de todo o esquema e demonstrava ser inteligente o suficiente para enganar os outros e ficar com tudo sob controle. E assim chega ao fim uma jornada em Copacabana. Você pode não estar reconhecendo, mas eu estou no bairro Peixoto. O delegado Spinoza, ele mora por ali, num daqueles apartamentos, porque ali ele tem a vista do morro. E ele fica, normalmente quando ele está em casa, ele fica sentado pensando nos crimes e fica olhando para esse morro. Se você se interessou por Uma Janela em Copacabana, você pode ler toda a série. Recomendo a leitura de Um Silêncio da Chuva, que é o primeiro livro da série. E você pode penetrar nesse universo, conhecer mais sobre o que é o Copacabana, uma Copacabana que não é cartão postal. Bairro Peixoto não é uma Copacabana de cartão postal. É um lugar bem provinciano. Só quem mora em Copacabana conhece. E você pode também conhecer. Eu ainda vou fazer o caminho de Spinoza e, se você quiser, eu conduzo vocês para esse universo, contando a história e falando sobre esse ambiente tão gostoso. Muito obrigado por essa companhia, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham conhecido uma Copacabana que o livro, de repente, te apresentou e você não tinha essa imagem clara na cabeça. Valeu, até a próxima!